Oshana Malaya, a menina que virou cachorro. O caso real mais assustador da Ucrânia. Era noite fechada quando os vizinhos ouviram o primeiro uivo. Não era de cachorro, pelo menos não completamente. O som vinha de dentro de um barraco abandonado, misturado a grunhidos, patas batendo no chão e humano. Quando os socorristas entraram, a lanterna cortou o escuro e revelou olhos refletindo a luz, como os de um animal selvagem. No canto, uma menina magra, coberta de sujeira e fiapos de cabelo desgrenhado, rosnava e mostrava os dentes. Aquilo não era um filme. Era 1991, em uma pequena vila da Ucrânia. A menina se chamava Oshana Malaya, e o que os homens encontraram ali marcaria a história do horror real para sempre. Oshana nasceu em 1983, filha de pais alcoólatras e negligentes. Seu lar era um abrigo frio onde o choro de uma criança não comovia ninguém. Dizem que certa noite a menina de apenas 3 anos foi deixada do lado de fora. Talvez por descuido, talvez por desespero. Ela rastejou até o quintal, onde um grupo de cães vira-latas dividia os restos de comida. E foi com eles que ela aprendeu a sobreviver. Alimentava-se do que achava no lixo, dormia no meio da matilha e, com o tempo, passou a imitá-los. Latia, andava de 4 e reagia com agressividade a qualquer humano que se aproximasse. Durante quase 6 anos, Oshana viveu completamente isolada da civilização. As testemunhas afirmam que ela tinha se tornado parte do grupo, um elo estranho entre o humano e o animal. Os cães a protegiam, e ela os defendia com fúria, como se fosse um deles. Quando alguém tentava se aproximar, a menina rosnava e atacava. Sua linguagem se limitava a sons guturais e latidos. Ninguém sabia dizer onde terminava a criança e começava a fera. Era como se a natureza tivesse tomado de volta aquilo que o homem abandonou. Em 1991, uma equipe de assistentes sociais foi chamada após denúncias de que uma criança vivia com cachorros em um quintal esquecido. Ao entrarem, sentiram o cheiro de fezes, comida podre e o calor úmido dos corpos animais. No meio da escuridão, uma silhueta se movia rapidamente, com movimentos instintivos. Quando tentaram se aproximar, ouviram o som de dentes batendo. A menina rosnava e tentava morder, defendendo o território da matilha. Precisaram sedá-la. Nenhum deles jamais esqueceu o olhar que ela lançou antes de desmaiar. Um olhar que não parecia humano. Levada a um abrigo infantil, Oshana não reconhecia camas, talheres, roupas ou palavras. Bebia água com a língua e dormia encolhida no chão. Quando os médicos tentavam contato, ela se afastava, rosnando. A psicóloga responsável pelo caso descreveu: ela não tinha consciência de ser uma pessoa. Era um animal que respirava como humano. Os cães haviam sido sua família, e os humanos, os estranhos. O que mais impressionava era o olhar, fixo, atento, feroz. Ela só se acalmava quando ouvia latidos. Como se dentro dela ainda vivesse a cadela que aprendeu a ser. Anos de terapia começaram lentamente a trazer Oshana de volta ao mundo das pessoas. Aprendeu a andar ereta, a falar palavras simples, a vestir-se. Mas o instinto não a abandonava. Às vezes ela engatinhava sem perceber, ou imitava sons de animais ao se assustar. Seu cérebro, moldado pela sobrevivência, ainda respondia à lógica da selva. Médicos compararam seu caso aos de crianças lobos da Índia e meninos macacos relatados no passado. Mas Oshana era real, viva e respirava diante das câmeras. Quando cresceu, Oshana foi levada a uma instituição especializada. Aprendeu tarefas simples e passou a trabalhar cuidando de vacas em uma fazenda próxima. Ironicamente, sua nova rotina envolvia, novamente, o cuidado com animais. As pessoas que conviviam com ela diziam que era gentil, mas reservada, como se parte de si ainda pertencesse à floresta de concreto e pelos onde viveu. Seu olhar ainda carregava algo selvagem, uma lembrança do que acontece quando a humanidade é esquecida. Mesmo após décadas, Oshana raramente falava sobre sua infância. Quando o fazia, dizia lembrar do calor dos cães em volta dela, do som das patas
e da sensação de segurança que os humanos nunca lhe deram. Especialistas afirmam que seu caso é uma das provas mais assustadoras do impacto do abandono extremo. Sem amor, sem cuidado, o ser humano retorna ao seu instinto mais primitivo. A ciência tenta explicar, mas há algo mais sombrio ali. Uma espécie de espelho, mostrando o que nos tornamos quando deixamos de sentir empatia. O caso de Oshana Malaya ecoou pelo mundo inteiro. Jornais chamaram-na de a menina cachorro, a criança selvagem da Ucrânia. Mas para além do choque, havia uma pergunta que assombrava todos. Quantas outras crianças vivem assim, esquecidas, escondidas, desumanizadas? Oshana foi um grito vivo contra a indiferença, uma lembrança de que o verdadeiro horror não está nos monstros das sombras, mas nas pessoas que escolhem virar o rosto diante da dor alheia. Hoje, adulta, Oshana vive em uma comunidade terapêutica. Ela fala, sorri e entende o mundo à sua volta. Mas o brilho em seus olhos ainda é o mesmo. Às vezes, quando ninguém está por perto, ainda se abaixa e observa os cães, como quem se reencontra com velhos amigos. Há quem diga que ela nunca deixou de pertencer àquela matilha. Talvez porque, no fundo, o animal e o humano convivam dentro de todos nós, esperando apenas as circunstâncias certas para se revelar. A história de Oshana Malaya é mais do que um caso médico. É um espelho cruel daquilo que somos capazes de fazer com nossas próprias crianças. O abandono é a forma mais silenciosa de morte. E o mais assustador é perceber que, mesmo depois de tudo, Oshana sobreviveu. Não por causa dos humanos, mas apesar deles. Ela encontrou amor onde o mundo só via sujeira e ruído. Nos olhos de um cão, encontrou família. E talvez, se o mundo tivesse metade da lealdade desses animais, Oshana nunca teria precisado se tornar uma. Se você ficou até aqui, deixe seu like, inscreva-se no canal Mistérios e Curiosidades e conte pra gente de onde você está assistindo. Seu comentário ajuda a manter viva essa comunidade que ama mistérios reais e histórias que nos fazem pensar e temer o que existe dentro de nós mesmos.